Nós estamos falando antes do pecado, tá? Aqui não tem crente e não crente, evangélico, não evangélico, quem vai na igreja e quem não vai na igreja, quem é santo e quem é pecador, quem está cheio do Espírito e quem é um vaso de sujeira. Não. Essa ordem de Deus não foi dada para quem é bonzinho e nem para quem vai na igreja. Essa ordem de Deus é para a humanidade. O primeiro nós chamamos de mandato cultural. Está em Gênesis capítulo 1, verso 28. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a. Aqui não é o sentido de domínio, no pior sentido da palavra sujeição, mas de controle. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Deus abençoou o homem e deu para ele um mandato, para o ser humano. Não é para crente, é para o ser humano. Cuida do que eu fiz. Multiplique-se, encha a terra e domine. Controle. Eu te dou autoridade, os peixes do mar, as aves do céu, sobre todo animal que rasteja, sobre tudo que existe. A harmonia do que existe, o funcionamento do que existe, o cuidado do que existe. Em cada funcionalidade do que Deus criou para o bem do ser humano e para a glória de Deus. E nós chamamos de mandato cultural porque tem a ver com tudo que diz a nossa vida. Tudo está ligado à nossa cultura, à nossa expressão e à nossa maneira de viver. O que é a cultura do brasileiro, senão o conjunto de todas as ações, crenças, o modo de vida do brasileiro. Tem um nome, a cultura brasileira. O jeito que ele trabalha, aonde ele vai no fim de semana, o que ele faz à noite, se ele vai no parque, se ele vai na praia, se ele vai num shopping center, se ele construiu o shopping numa área que podia, se não podia, se ele desmatou, se ele não desmatou. Tudo que ele faz, toda a sua cultura, está debaixo de um mandato de Deus. Cuide de tudo isso que eu dei para você. O segundo, nós chamamos de mandato espiritual ou mandato da comunhão. Está em Gênesis 2, de 1 a 4. Assim, pois, foram acabados os céus, a terra, todo o seu exército, e havendo Deus terminado o dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia da obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como o Criador fizera. Esta é a gênese do céu e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Deus teve um dia do seu descanso, e aqui nossa tradição encontra a razão pela qual o homem tem o tempo da sua vida para Deus. Obviamente que nós temos a lei e o sábado, depois Jesus Cristo traz um novo sentido, o nosso sábado e nosso descanso se chama Jesus. Mas isso não significa que nós não tenhamos o nosso descanso. Mas fora o nosso descanso do corpo físico, o maior significado disso é o tempo do homem com Deus. Esse é o mandato espiritual, o mandato da comunhão. Cuida do que eu fiz culturalmente. E cuide da nossa relação. Tenha tempo para isso. Obviamente que nós transformamos isso numa religiãozinha. E temos o dia e a hora marcado. Mas o que Deus espera é a nossa vida, não tendo um espaço para Deus, mas ocupando um espaço que Deus abriu para a comunhão do homem com Ele. E o terceiro mandato é que nós chamamos de mandato social. Gênesis 2, 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, ele adormeceu, tomou uma das suas costelas, fechou o lugar com carne, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O mandato social da família. Não apenas da reprodução, mas do fato de que essa unidade tem a bênção de Deus, e a procriação também expressa o seu amor. E nós temos como um mandato do Senhor este cuidado. Eu cuido culturalmente de tudo o que existe,
eu cuido da minha vida em relação a Deus, e eu cuido das minhas relações. Se você parar para pensar, a minha relação com Deus molda quem eu sou. E porque eu sou, eu cuido do que é de Deus, eu cuido da minha relação com Ele, eu cuido de mim mesmo e cuido das minhas relações. A ideia da harmonia em tudo que foi criado e dos mandatos de Deus ao homem, é que esses mandatos são linhas mestras que determinam como a gente vive.